Enem 2015 discute a violência contra a mulher e o Espaço PUC traz uma reportagem especial sobre o tema. Confira também uma matéria sobre o endividamento das famílias brasileiras. Intercâmbio. Veja quais são as dificuldades enfrentadas por jovens que vão estudar fora do país. E você sabe o que é um spotter? Descubra com a gente o significado desta atividade presente no mundo da fotografia. Hoje é segunda-feira, 2 de novembro. Começa agora o Espaço PUC, programa que leva até você tudo o que acontece na universidade. Olá! A violência contra a mulher foi tema da redação do Enem 2015 e gerou grande repercussão. Mas você sabia que Belo Horizonte é a cidade mineira que lidera o número de ocorrências envolvendo este tipo de violência? Infelizmente, a capital é responsável por 12% do número de registros, com 7.416 casos. Mas estes números revelam que as mulheres têm buscado cada vez mais a denúncia do agressor. E hoje você vai conhecer a história de uma mulher que durante 17 anos sofreu agressões do marido e quais as recomendações das autoridades para que as vítimas possam reverter este problema. É a primeira vez que ele me bateu, recentemente tinha tido o bebê, então ele me espancou muito na época, eu não tinha a Lei Maria da Penha, né? Então eu fui parar no albergue, com prazo de 72 horas eu deveria ter ido para a rua. Então nesse meio tempo, mais uma vez, fui a favor dele, voltei para o meu lar de novo. Então ali ele jurou que nunca mais iria me bater, que ele me amava, que a gente ia ser uma família feliz e eu, jovem, ingênuo, tornei a acreditar nele e cada dia que passa as violências foram se tornando piores. Este é o relato de uma vítima que durante 17 anos sofreu agressões físicas e psicológicas do companheiro. Ele bebia muito, né? Quando meu filho era pequeno, acontecia constantemente. Ele me dava tapa no meu rosto, ele chegou a cuspir no meu rosto. Assim, era muito dolorido o que eu passei com ele. Em Minas Gerais, 30% das mulheres atingidas pela violência têm entre 25 a 34 anos. Já mulheres entre 35 a 44 anos representam 23% do número das vítimas. E a agressão, é importante ressaltar que ela não é só física. A agressão ela é moral, é aquela agressão que acontece no dia a dia, são aquelas ofensas que humilham, que subestimam a vítima. Então é importante que ela vá à delegacia para ela consiga sair desse ciclo de violência, que muitas vezes ela precisa de uma ajuda, até mesmo psicológica, para poder conseguir sair desse ciclo. Muitas mulheres têm um certo receio de denunciar o agressor. Já outras procuram a ajuda das autoridades. Esta delegacia em Belo Horizonte recebe, em média, 40 mulheres por dia que buscam solucionar esta situação. A partir do momento que você divulga a Lei Maria da Penha, com todas as suas benefícios, com as medidas protetivas que a vítima pode solicitar, as vítimas elas se sentem mais encorajadas e passam a registrar o boletim de ocorrência. Isso faz com que os índices aumentem, mas não necessariamente essa violência está aumentando. Ela sempre existiu, ela está agora saindo dos lares e indo para as delegacias para poderem ser tomadas as providências cabíveis. A maior parte das agressões vem dos companheiros, seguido de ex-companheiros, filhos ou enteados, irmão, pais ou responsável legal e namorados. Este Centro de Apoio à Mulher, conhecido como Casa Bem-vinda, trabalha com atendimento às vítimas de violência. A gente presta atendimento psicológico, psicossocial, apoio social e orientação e acompanhamento jurídico a mulheres em situação de violência, né? Então a gente trabalha numa linha de apoio tanto na área psicológica, social e jurídica, prestando atendimento psicológico individual. Chegou uma certa data que eu tinha sido agredida por ele verbalmente e por ameaças de morte, e eu acreditava que seria o fim, que ele iria me matar nessa vez, porque ele já tinha premeditado em esperar a gente dormir e matar um por um a marteladas na época, né? Então o que eu fiz? Fugi, fui buscar ajuda. Quando ele veio para me bater, então, né, minha filha veio para me
para me defender, foi para cima dele. Eu vi que ele ia haver morte. A gente procurou uma delegacia, né, mulher especializada. Aí a gente conversamos. Procurar a delegacia mais próxima, registrar o boletim de ocorrência. Se ela entender que é necessário, pedir as medidas protetivas, arrolar as testemunhas, conversarem com seus familiares e mostrarem da necessidade deles testemunharem a seu favor, porque isso é muito importante, porque a violência doméstica ela acontece no âmbito da casa, da residência. A recomendação é que as mulheres não fiquem reféns a qualquer tipo de violência e procurem ajuda. Muitas mulheres às vezes não denunciam porque tem medo, né? Porque estão sob uma situação de ameaça, ou ela ou algum familiar, né? Às vezes elas têm um descrédito com relação à lei, aos serviços. Eu gostaria de falar para todas que sofrem, independentemente da agressão, sendo ela física ou verbal, pequena ou grande, é uma agressão. Então, assim, às vezes a gente quer fugir do companheiro morando do lado, morando no mesmo bairro. Isso não vai dar certo. A casa da gente se torna uma armadilha para o agressor. Eu recomendaria que elas tomem coragem, saiam da sombra, venham para a delegacia. Nós temos um atendimento especializado, nós temos centros de referências que vão dar toda a assistência social, psicológica, temos um núcleo da defensoria que vai acompanhar, fazer pedidos de divórcio, de pensão alimentícia. Então, nós temos uma rede de atendimento que está preparada para atendê-las. Em 2015, as famílias brasileiras ficaram mais endividadas e a inadimplência cresceu. Segundo o Banco Central, boa parte da renda dos brasileiros está comprometida com dívidas bancárias e cartões de crédito. Mas qual o principal responsável por este cenário? Existe alguma relação com a crise financeira enfrentada pelo país? Como reverter esta situação e não deixar que o problema cause ainda mais dor de cabeça? Confira na matéria de Mariana Ernessa. Não está fácil para os brasileiros pagarem as contas. O número de pessoas endividadas está cada vez maior e o atual cenário econômico parece ser o principal motivo. Mas as dívidas não são tão novas assim, não. As pessoas que compraram a crédito, principalmente a longo prazo, que foi 2012, 2013, prestaram atenção apenas se aquela prestação cabia no bolso dela naquele momento. Não imaginaram, assim, o impacto dessa prestação no seu orçamento ao longo do tempo. Com esse aumento da inflação, que teve aumento do custo de vida, as pessoas estão gastando mais para manter os seus bens de primeira necessidade. Além disso, elas ainda têm que honrar com a prestação. Maria das Dores já atingiu o limite de empréstimos consignados no contra-cheque. Além disso, a professora aposentada paga o cartão de crédito e tem os gastos básicos, como condomínio, luz e telefone. O salário não deu conta e ela sabe muito bem como foi parar nessa situação. Mesmo eu fazendo um orçamento, eu não respeito. Eu não tenho compromisso com o meu orçamento. Eu vou além do que eu tenho certeza que eu recebo e que eu poderia pagar. Quando você sente, você já está com o cartão de crédito alto, né, com compras parceladas de 3, 4, 5 vezes, é isso. E foi na prática que ela aprendeu como não cair mais na tentação e se enrolar nas dívidas. Pergunta a você mesma, eu preciso disso? Então você vê um sapato, eu preciso, gente, mas eu tenho tantos. Você vê uma blusa bonita, mas eu preciso dessa blusa. O guarda-roupa não está cabendo de roupa mais, não tem onde pôr mais sapato. Né? Então o dinheiro da gente vai nisso aí, ó. Para pagar as contas em dia, muitos brasileiros estão tendo que deixar as compras consideradas supérfluas de lado. É o caso de Edinaldo, que é eletricista autônomo. A crise fez com que os serviços diminuíssem e as dívidas aumentassem. Em casa, já começaram os cortes de gastos para a situação não piorar. Sair todo sábado, ir para uma pizzaria comer uma pizza, em vez de toda semana, ir de 15 em 15 dias, ir para o clube toda semana, não ir mais, né? Alimentação também, aquelas coisas mais sofisticadas, cortar, cervejinha também, cortar. E os especialistas sempre alertam, planejamento e organização são essenciais para não passar dos limites. Compre se realmente está necessitando do bem. Se for comprar a prazo, principalmente a prazo muito longo, guarde o dinheiro há algum tempo, planeje seu consumo, dê uma entrada maior, diminua o número de prestações, vê se tem juros embutidos nessa prestação. Não compre aproveitando ofertas e descontos, a não ser que você for pagar à vista e você tem realmente a necessidade desse bem. E faça uma reserva financeira, que pode acontecer um imprevisto na sua família.
O Espaço PUC vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouco estaremos de volta. No próximo bloco, você vai conferir uma matéria sobre as dificuldades que jovens estudantes enfrentam no exterior. Você também vai conhecer o trabalho de um spotter. É rapidinho, não saia daí! Ir ao supermercado, se alimentar, utilizar o transporte público ou realizar qualquer outra atividade rotineira. O que parece ser algo comum para muita gente, pode ser um problemão para quem não está em seu país de origem. A repórter Isabelle Reda traz histórias de brasileiros que vão estudar em outros países, mas sofrem por não dominar a língua do local. Veja só. Muitos estudantes sonham em fazer um intercâmbio, mas o despreparo com a língua estrangeira pode ser uma das barreiras para essas pessoas que desejam viajar para fora do país. A gente não conhecia a cidade quando a gente chegou lá, então se você não falasse inglês, você não conseguia ter informações para se deslocar, para ir a um supermercado e comprar uma coisa que era necessário. Muitas pessoas assinaram contratos com a imobiliária e acabaram tomando muito prejuízo porque eles não tinham domínio da língua. Então o inglês, assim, ele não só ajudou muito, como foi bem essencial. Teria sido muito mais difícil sem o inglês. Logo, quando a gente chegou, no primeiro dia, a gente chegou, foi almoçar no McDonald's, e assim, a pessoa não conseguiu escolher o que ela realmente queria, porque não entendia o que estava acontecendo e atrapalha muito, é bem fundamental o inglês. Para essa professora de inglês, a preparação dos intercambistas em relação à língua estrangeira nas escolas especializadas ou em aulas particulares é defasada. Por isso mesmo, os estudantes passam algumas dificuldades quando chegam ao país de destino. Os cursos especializados, eles tendem a preparar melhor. Aulas particulares também, desde que com um professor que entenda que é esse o objetivo do aluno, né? Ele vai preparar para aquilo, vai preparar para ele chegar no aeroporto, ele saber lá, fazer o check-in dele lá, e para onde que ele tem que ir, que palavras importantes para o aeroporto, que é gate, etc., né? Boarding pass, etc., palavras são importantes para isso, vai preparar para isso, vai preparar ele para ser recebido pela host family, né? A família que vai acolhê-lo no exterior, as coisas que ele tem que falar, o que deve falar, a competência sociolinguística que ele tem que ter, de saber o que falar, o que não falar, quando falar, né? Então isso aí tudo é possível de ser preparado. É claro que a vivência dele mesmo vai ser lá, mas a preparação ela é possível de acontecer, desde que adequadamente preparado. Eu vou conversar agora com Augusto, que foi para os Estados Unidos pelo Ciências Sem Fronteiras e passou um pouco de dificuldade por causa do inglês. Augusto, conta um pouquinho dessa experiência para a gente. Boa tarde. Então, eu vim aqui para o Ciências Sem Fronteiras um pouco no ano passado e o meu inglês, antes disso, foi um pouco do que eu aprendi na escola, ali na 5ª série, e também eu fiz curso de inglês por 1 ano. Agora, em casa eu não tinha muita experiência com o inglês, eu não praticava muito. Então, tudo que eu aprendi antes de vir para cá foi basicamente durante 1 ano que eu fazia o curso de inglês, que me ajudou um pouco, mas não supriu todas as minhas necessidades, né? Desde na época que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, para poder estar participando do programa. Então, ajudou, mas ainda, né, faltava muito para ser um inglês assim, bom e o que eu iria realmente precisar para utilizar aqui no país. O inglês que eu aprendi no Brasil não é exatamente o inglês que eles falam aqui. Então, eu sabia algumas coisas, mas quando eu cheguei aqui, eles falam muito rápido, e também eles usam expressões diferentes, palavras diferentes, que querem dizer a mesma coisa. Então acaba que o inglês que a gente aprende aí no Brasil, ele não ajuda tanto. O conhecimento do inglês é essencial para que os estudantes estejam preparados para situações do dia a dia e não passem dificuldades nas aulas, ou até mesmo para pedir alguma informação, por exemplo.
Eu percebo muita gente que não fala uma segunda língua tendo muito medo de viajar, de sair do país. Então, se vai fazer um intercâmbio, se prepara bem, fala, tem um domínio daquilo ali, para ir sem esse problema, para poder aproveitar ao máximo a estada lá. Se você pensar que o inglês é uma língua que é falada nos 5 continentes, né? Então você tem uma variação de sotaques, de regionalismos, e tem países imensos ou países menores que falam, que têm o inglês como língua oficial. Então você tem que ter um conhecimento bacana para você poder entender, porque na verdade qual que é o problema com o sotaque? É uma sintoniazinha que você faz. Enquanto se você aprende o inglês padrão, que hoje em dia é o que é exigido, é a pessoa falar o inglês padrão, você vai entender e ser entendido no planeta inteiro. Você sabe o que é um spotter? Pouco conhecido pelas pessoas, o termo é utilizado por fotógrafos que têm por hobby registrar aviões. Aqui em Belo Horizonte, um grupo se reúne em aeroportos da região metropolitana para praticar essa atividade inusitada. Confira na reportagem do programa Olhar Indiscreto. O spotting basicamente é o quê? É um grupo de amigos que curtem aviação, que se organizam, compram um bom equipamento fotográfico e vão para o aeroporto ou para onde tenha uma aeronave, seja um heliponto, um aeroporto, uma base aérea, e vão curtir o seu hobby. A definição spotter, ela vem da Segunda Guerra Mundial, quando o pessoal passou a observar os trens, as locomotivas, vagões, e a fazer anotações. É o que eles chamam de spotting. E quando a guerra acabou, houve um boom. Sobraram muitos aviões, esses aviões foram vendidos a um preço barato, a aviação cresceu e o pessoal passou a observar os aviões como uma forma de hobby. E aí deixou de ser anotado e passou a ser fotografado. O foco nosso, basicamente, do hobby também é divulgar a cultura aeronáutica, incentivar e mostrar essa cultura que existe para todas as outras pessoas. O spotter ele é guiado pelo bom senso. Ele jamais vai desrespeitar uma regra de segurança. Ele jamais vai fazer alguma coisa que não seja permitida de ser feita em uma área operacional. Ele não vai questionar as ordens que forem dadas pela autoridade aeroportuária. Quando a gente sai entre amigos para fotografar, tem mais adrenalina do que eu sair para poder fotografar uma aeronave que vai fazer o único pouso aqui no Brasil. Então, assim, eu vejo mais o spotting como uma área de amizade do que uma área de melhor foto, eu fotografei a aeronave, ninguém fotografou. Então, assim, acho que a essência do spotting é a união, independente de qualquer coisa. Todo aeroporto tem sua peculiaridade. Tem aviões que só pousam aqui, tem aviões que só pousam em Brasília. Então, a gente acaba viajando para fotografar, fica na casa deles, hotel. Então a gente tem de fato, gera uma rede não apenas social, mas uma rede de amizade que atinge o mundo todo. Eu comecei, como todo mundo começa, indo para o aeroporto, conhecendo piloto, conhecendo proprietário de aeronave, conhecendo dono de hangar, cheirando querosene de aviação, tomando sol na cabeça o dia todo, aprendendo a fotografar, tentativa, acerto e erro. Decidi me profissionalizar, fiz a faculdade de jornalismo, me especializei na área de defesa e aviação. Eu tive a experiência de ir para a França pela minha empresa. Eu fui buscar uma nova aeronave da empresa e chegando no local eu conheci spotters do local, que eu já tinha visto fotos deles, conhecia o trabalho deles, o hobby deles, e não os conhecia pessoalmente. E simplesmente numa beira de estrada do lado da pista eu vi eles fotografando, perguntei, fui lá ver, eles eram spotters e eram caras que eu já tinha conversado com eles via e-mail e não sabia que eram eles.
tanto os modelos quanto as pinturas, também as matrículas das aeronaves, né? A gente tem uma agendinha que a gente anota os prefixos das aeronaves que a gente já fotografou. Então, assim, aqui a gente já tem história de aeronave que voou uma vez só, com uma única pintura, e nós conseguimos registrar. Muito legal, porque você chega no exterior, num evento como o Paris Air Show, por exemplo, e você descobre que existem mais centenas de loucos como você que gosta da mesma coisa. É uma linguagem universal. Qualquer lugar que você chega no mundo hoje, num evento aeronáutico, um spotter sabe quem é o outro spotter. Muito grande. E o programa de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia e lembre-se que você pode participar do Espaço PUC. Envie sugestões para o endereço espaçopuc@pucminas.br. Amanhã nós estaremos de volta e esperamos por você às 4h30 da tarde na tela da PUC TV e TV Horizonte. Até lá!